Oi, eu sou a Ana do canal Cogumelos Cinematográficos e hoje a gente vai falar sobre a Agatha Christie. Mais especificamente sobre o desaparecimento dela, porque ela ficou 11 dias desaparecida e até hoje ninguém tem muita certeza do que aconteceu nesse período ou o que levou ela a desaparecer, até porque ela nunca explicou. Então já curte esse vídeo, se inscreve no canal e vamos bater esse papo. Bom, no dia 3 de dezembro de 1926, a escritora Agatha Christie pegou uns documentos, uma foto da filha, uma grana, entrou num carro e sumiu. No dia seguinte, encontraram o carro dela, a mala que ela tinha feito e só. A mulher em si tinha desaparecido, ninguém sabia pra onde ela tinha ido. Foram 11 dias de buscas intensas até que ela foi encontrada em um hotel a mais de 350 quilômetros de distância. Quando o marido dela chegou nesse hotel, porque quando ele ficou sabendo onde ela estava, ele foi lá correndo encontrar ela, a Agatha Christie disse que ele parecia familiar, que ela reconhecia que ele era uma pessoa que ela conhecia, mas que ela não sabia quem ele era de fato. Mas a Agatha Christie nunca explicou o que é que aconteceu de fato nesses 11 dias, nem como ela foi parar a 350 quilômetros de distância, nem o que levou ela a sair de casa. Então as pessoas criaram muitas teorias que ficaram bem famosas. A primeira teoria me lembra muito o filme Garota Exemplar. O marido dela, o Archibald Hart, ele tinha uma amante e no dia que ela desapareceu, ele estava na própria festa de noivado com essa amante. Bom, o Archibald teve uma discussão com a Agatha Christie e ele disse que ele estava apaixonado por essa mina, a Nancy Neely, e que ele queria o divórcio o mais rápido possível para casar com ela. Então, basicamente, ele estava querendo entrar em um casamento sem antes sair do antigo. Bom, resumindo, essa primeira teoria é de que a Agatha Christie teria fingido um desaparecimento, talvez até mesmo um assassinato, para incriminar o marido dela por alguma coisa. E assim, quando ela desapareceu, o marido dela foi o primeiro suspeito. Todo mundo achava que ele podia ter matado ela e deixado o carro abandonado para dar uma despistada. Ele só não foi preso porque ele tinha um ótimo álibi. Ele falou para a polícia que ele estava em um chalé com vários amigos. E realmente, ele estava em um chalé com vários amigos. Ele só optou por omitir, por não contar que nesse chalé eles estavam comemorando o noivado dele com a amante. E para se afastar dessa suposição de que ele teria matado a própria esposa, o Archibald começou a fingir que o casamento dele era perfeito, exatamente como a Agatha gostaria que fosse. E daí tem uma história que eu não sei se é 100% verdadeira, mas de que o cunhado da Agatha Christie, então o irmão do Archibald, tinha dito para a polícia que ele tinha recebido uma carta da Agatha dizendo que ela tinha ido para um spa dar uma relaxada. E daí isso fez com que a polícia desse uma diminuída nas buscas, falando, ah não, tá, ela pode estar só num spa. Só que eles entenderam muito rápido que essa carta era só um papo furado e voltaram a buscar ela com tudo. E apesar de eu não ter certeza se essa carta pro cunhado era verdade ou não, ela escreveu sim cartas pro secretário, pra melhor amiga dela e possivelmente pro marido. Porque olha só, o marido disse pra polícia que ele recebeu uma carta da Agatha logo antes dela desaparecer, só que o conteúdo daquela carta era só pra ele. Então ele queimou a carta logo depois de ler. Então a gente não sabe nem o conteúdo, nem se de fato existiu uma carta. Mas voltando, uma coisa que fortaleceu bastante essa teoria de que, na verdade, ela queria incriminar o marido foi o pseudônimo que ela usou. Porque quando ela se registrou no hotel, ela não estava assinando como Agatha Christie, ela escolheu assinar como Teresa Neely. Ela usou o mesmo sobrenome da amante do marido. A segunda teoria, que é a que eu acredito, é que ela, na verdade, tentou se matar. Porque, assim, esse sumiço aconteceu em 1926, que foi um ano especialmente ruim para Agatha Christie. A mãe dela morreu no começo do ano, a melhor amiga dela se mudou para longe, e o marido dela, com quem ela esteve casada por 12 anos, ao invés de dar apoio, suporte e tal, ele queria o divórcio para se casar com a amante. Então, assim, não foi um ano bom de jeito nenhum. E na autobiografia da autora, ela chega a comentar que nesse ano ela estava na beira de um colapso nervoso. Então faz sentido ela ter tentado se matar, mesmo que na única vez que ela tenha falado sobre esse desaparecimento, ela tenha feito questão de falar que não foi uma tentativa de suicídio. Só que assim, a discussão sobre saúde mental é uma coisa muito recente, e na Inglaterra de 1926, tentar suicídio era um crime. Era tipo assim, uma pessoa podia ir pra cadeia por causa disso, porque uma tentativa de suicídio era visto como uma tentativa de homicídio. E tem mais uma coisa, suicídio e tentativa de é um pecado tanto para a Igreja Católica quanto para a Anglicana. Então, se hoje em dia já existe um julgamento moral absurdo, você imagina em 1926. Então, realmente, na única vez em que ela falou sobre o desaparecimento, ela não deu uma explicação para o que aconteceu, mas ela falou que não foi uma tentativa de suicídio. Primeiro, porque ela poderia ser presa. Segundo, quando ela deu essa entrevista, ela estava passando por um processo de divórcio. E essa tentativa de suicídio, caso confirmada,
era um motivo para ela perder a guarda da filha. Então ela fez questão de se afastar disso. Então, caso ela realmente tenha tentado o suicídio, faz sentido ela ter negado e ter inclusive inventado uma amnésia para não ter que explicar nada. A terceira teoria é de que tudo foi um grandíssimo golpe de marketing. Porque assim, em 1926, a Agatha Christie já tinha escrito 6 livros e ela era assim bem conhecida. Tanto que tiveram 10 mil pessoas voluntárias para ajudar nas buscas quando ela desapareceu. Só que assim, ela não era nem de longe tão conhecida quanto ela é hoje, ou tão conhecida quanto ela foi no final da vida. E ela não estava nem perto de receber o apelido a Rainha do Crime. O desaparecimento dela foi parar em todos os jornais, sempre na primeira capa, com manchetes super chamativas, tipo escritora de mistério desaparecida. Então, as pessoas que não conheciam ela passaram a conhecer, e isso deu sim um boom na carreira dela. E eu posso estar errada, mas eu acho que o marido dela deu sim alguma entrevista falando que ela tinha planejado fazer alguma coisa para chamar bastante atenção pro nome dela e, consequentemente, pros livros também. Só que eles falaram que não foi exatamente esse o caso. A teoria menos querida é que a Agatha Christie realmente teve um tipo raro de amnésia. Porque, vamos lá, quando ela foi encontrada, ela não deu grandes explicações, ela só falou que estava esquecida. E daí, a explicação que ela deu para não falar sobre esse desaparecimento é que ela tinha esquecido, que ela estava com amnésia. E assim, é possível que ela realmente tenha tido amnésia, que ela tenha sofrido algum acidente, batido a cabeça, e daí esqueceu de um monte de coisa por um curto período e foi perambulando até chegar num hotel a 350 quilômetros de distância. Isso é possível. Só que falar que ela teve um tipo de amnésia é também uma maneira muito conveniente de não precisar explicar nada do que aconteceu. Nada, porque ela fala, não, eu não lembro do que aconteceu, eu tenho essa condição aqui da amnésia, então não tenho o que eu falar. E esse desaparecimento ficou tão icônico que livros foram inspirados nele. Não livros da Agatha Christie, né? Outras pessoas escreveram livros com base nesse acontecimento. Tem um que eu não cheguei a ler, mas eu achei a premissa interessante, que é a perspectiva da amante do marido nesse desaparecimento. Mas é isso, esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e até a próxima.